Quando aceitei o trabalho na funerária foi mais por necessidade do que por escolha. Eu havia acabado de me formar em administração e naquelas semanas difíceis de busca por emprego, a oportunidade que surgiu parecia ser uma chance de começar do zero. A funerária ficava em um bairro antigo da cidade, em um prédio vitoriano de aparência majestosa, mas com uma aura de decadência que não passava despercebida. Meu primeiro dia foi estranho, mas eu estava focado em organizar a papelada e me familiarizar com o funcionamento do lugar. O prédio era imenso e apresentava um misto de sofisticação e desgaste. A madeira escura das paredes parecia absorver a luz, e o som dos meus passos ecoava pelos corredores vazios. As áreas administrativas eram silenciosas, mas, quando passei para o andar de cima, onde os corpos eram preparados, o ambiente mudou completamente. O frio era intenso, e o silêncio era tão profundo que parecia ter uma presença própria. O segundo dia começou com um estranho sentimento de desconforto. Havia algo nas sombras dos corredores e nas paredes cobertas de veludo, que parecia observar cada movimento meu. Decidi passar a noite na funerária para pegar o jeito do trabalho e para garantir que tudo estivesse em ordem. À medida que a noite avançava, o silêncio absoluto se tornou quase opressivo. Era como se o próprio edifício estivesse esperando por algo. Foi então que comecei a ouvir os primeiros sinais de que algo estava errado. O som era sutil, um leve arranhar ou um sussurro distante. Eu tentava ignorar, pensando que eram apenas os ruídos naturais de um prédio antigo. Mas o desconforto cresceu à medida que os sons se tornaram mais evidentes e frequentes. Durante uma dessas noites, ouvi um choro baixo vindo da câmara fria. Era um som que não se parecia com qualquer outro que eu já havia ouvido. O choro era humano, uma manifestação de dor que parecia atravessar as paredes. Eu hesitei, mas a curiosidade e a necessidade de entender o que estava acontecendo me empurraram para fora do meu escritório e até a câmara fria. Quando abri a porta da câmara fria, o ar gelado me envolveu. As gavetas de metal estavam todas fechadas e as luzes, embora fracas, estavam acesas. O choro cessou assim que entrei, e o ambiente estava tão silencioso que eu podia ouvir o meu próprio coração batendo forte. Eu examinei o espaço, mas não encontrei nada fora do lugar. A sensação de que estava sendo observado me envolveu mais uma vez, e eu me afastei rapidamente, tentando racionalizar o que havia ouvido. Nos dias seguintes, o comportamento do edifício tornou-se cada vez mais estranho. As luzes piscavam sem motivo aparente, e os objetos começavam a se mover sozinhos. Eu frequentemente encontrava portas abertas que havia trancado, e documentos fora do lugar. O medo começava a se infiltrar em mim, mas eu lutava para manter a compostura. Uma noite, enquanto revisava alguns arquivos antigos, ouvi um som de passos pesados no andar de cima. Eu sabia que estava sozinho no prédio. Decidi subir e investigar, minha mente correndo com pensamentos aterrorizantes. Quando cheguei ao andar de cima, encontrei tudo em silêncio, mas algo estava diferente. As gavetas da câmara fria estavam abertas, e a sensação de frio se intensificou. Eu fechei as gavetas rapidamente e tentei ignorar a sensação de desespero que parecia preencher o ambiente. A inquietação se transformou em terror verdadeiro quando comecei a ver figuras fugazes à beira dos meus olhos. Eram sombras que se moviam pelos corredores e desapareciam assim que eu tentava focar nelas. Durante uma dessas experiências, vi uma mulher pálida com um olhar desolado refletido no vidro da porta de uma das salas. Seu rosto estava distorcido em uma expressão de sofrimento, e seus olhos eram vazios e suplicantes. A visão me paralisou de medo, e eu só consegui me afastar com dificuldade. As aparições começaram a se tornar mais frequentes e mais agressivas. Uma noite, enquanto tentava dormir no pequeno quarto nos fundos, fui acordado por um som de batidas fortes na porta da câmara fria. O barulho era como se alguém estivesse tentando sair de lá desesperadamente. Quando fui verificar, encontrei a câmara fria vazia, mas as gavetas estavam todas abertas, e o ambiente estava tão frio que eu podia ver minha respiração condensando no ar. O terror tomou conta de mim quando percebi que as aparições e os fenômenos não eram aleatórios. Eles pareciam seguir um padrão. Cada vez que alguém chegava à funerária para um funeral, os eventos estranhos aumentavam. Era como se os espíritos estivessem reagindo à presença dos corpos, como se esperassem algo específico. Uma noite, um grupo de pessoas veio para um velório particularmente triste.
A funerária estava cheia de visitantes e o ambiente estava carregado de uma energia densa. Eu percebi que a intensidade dos fenômenos aumentava exponencialmente. As luzes piscavam freneticamente e os sons de choro e murmúrio se intensificavam. Durante o velório, enquanto tentava manter a calma e gerenciar a situação, eu vi a figura de um homem em um canto da sala, seus olhos fixos em mim com uma expressão de raiva e tristeza. Ele estava vestido com roupas antigas, e sua presença parecia absorver a luz ao seu redor. Ele avançou em minha direção, mas desapareceu antes que eu pudesse reagir. O ponto culminante aconteceu em uma noite especialmente fria. Eu estava sozinho na funerária, tentando terminar o trabalho, quando as luzes começaram a piscar violentamente. As portas se abriram e fecharam sozinhas, e um som de arranhões agudos preenchia o ambiente. Decidi investigar, e, ao abrir a câmara fria, encontrei o ambiente mais frio do que nunca. As gavetas estavam todas abertas, e o som dos arranhões parecia vir de dentro de uma das gavetas. Quando abri a gaveta, encontrei o corpo de um homem que estava coberto por uma camada de umidade. O rosto do homem estava distorcido em uma expressão de agonia, e, por um momento aterrorizante, eu vi os olhos do corpo se abrirem e fixarem em mim com um olhar de desespero. Os gritos e murmúrios aumentaram, e o ambiente tornou-se uma cacofonia de terror. As luzes explodiram, e uma força invisível parecia tentar me empurrar para fora do prédio. Corri para fora, sentindo o peso da presença das entidades que haviam sido perturbadas. A funerária parecia estar viva, lutando contra a intrusão de uma força que não deveria estar lá. Nunca mais voltei à funerária. A experiência me deixou com uma marca indelével e uma sensação de que há lugares onde o passado não pode ser simplesmente ignorado ou enterrado. A funerária ficou abandonada, mas o eco do que aconteceu ali continua a assombrar meus pensamentos. Eu nunca entendi completamente o que estava acontecendo naquele lugar, mas as memórias das aparições e dos eventos sobrenaturais permanecem vívidas em minha mente. A sensação de que algo sinistro continua a residir naquelas paredes me acompanha, um lembrete constante de que há forças além da nossa compreensão que se manifestam nas sombras dos lugares mais inesperados. Meu nome é Carlos, e por mais de uma década, trabalhei como médico legista no necrotério central de uma grande cidade. O necrotério não é um lugar para os fracos de coração. É um local onde a morte e o silêncio são companheiros constantes, e onde os vivos evitam a todo custo. No entanto, para mim, era um ambiente de trabalho, um lugar onde a ciência e a investigação encontravam seu propósito na descoberta das causas da morte. O necrotério central era uma estrutura imponente, construída no final do século XIX, com paredes de tijolos vermelhos e corredores frios e ecoantes. A sala de autópsia, onde passava a maior parte do meu tempo, era equipada com todos os instrumentos necessários para dissecar, examinar e descobrir os segredos ocultos nos corpos que ali chegavam. As gavetas de aço inoxidável, onde os corpos eram armazenados, pareciam eternamente frias, mesmo nos dias mais quentes do verão. Eu nunca fui um homem supersticioso. Sempre acreditei na lógica, na ciência e na razão. Mas há uma noite em particular que desafiou todas as minhas crenças, uma noite que transformou meu ceticismo em um medo palpável e inescapável. Era uma sexta-feira, no final do outono, e uma tempestade brutal estava varrendo a cidade. Relâmpagos cortavam o céu, e o som do trovão reverberava pelas paredes do necrotério. Eu estava de plantão noturno, uma tarefa que nunca me incomodou antes. Naquela noite, no entanto, uma sensação inquietante permeava o ar. Recebemos 3 corpos ao longo do dia, todos vítimas de acidentes fatais. O primeiro, um homem de meia idade, havia morrido em um acidente de carro. O segundo, uma jovem, havia caído de um prédio em circunstâncias suspeitas. O terceiro, um sem-teto encontrado morto em um beco, provavelmente vítima do frio extremo. Eu estava na sala de autópsia, terminando o relatório do segundo corpo, quando as luzes piscaram. O gerador de emergência logo entrou em ação, mas o breve apagão deixou o necrotério ainda mais sombrio e opressor.
Meu colega de plantão, Dr. Júlio, havia saído mais cedo por conta de uma emergência familiar, deixando-me sozinho para terminar o trabalho. Coloquei o corpo da jovem de volta na gaveta e fechei-a com um estalo metálico. O som ecoou pelos corredores vazios, enviando um arrepio pela minha espinha. Caminhei até meu escritório, com a intenção de revisar os relatórios antes de encerrar a noite. O necrotério estava silencioso, exceto pelo constante gotejar de uma torneira com defeito no banheiro próximo. Enquanto revisava os documentos, ouvi um som estranho, um leve arranhar, vindo do corredor principal. Levantei-me lentamente, ouvindo com atenção. O som era baixo, quase imperceptível, mas claramente presente. Peguei uma lanterna e saí do escritório, dirigindo-me ao corredor de onde o som parecia vir. O arranhar continuava, tornando-se mais distinto conforme eu me aproximava das gavetas de armazenamento. Minhas mãos suavam enquanto segurava a lanterna, o feixe de luz tremendo ligeiramente. Cheguei ao bloco de gavetas onde os 3 corpos haviam sido colocados. O som vinha de uma delas, a gaveta que continha o corpo do sem-teto. Com um nó na garganta, abri a gaveta. O corpo estava ali, imóvel, frio e inerte. Respirei aliviado, mas o alívio foi de curta duração. O arranhar começou novamente, desta vez mais alto, e parecia vir de todas as direções. Senti meu coração acelerar, e um frio intenso tomou conta de mim. Fechei a gaveta rapidamente e me virei para sair, mas algo me fez parar. O corredor estava mais escuro do que antes, e a lanterna parecia menos eficaz em iluminar o caminho. Um som de passos ecoou pelo chão de ladrilhos, passos que não eram meus. Meus olhos varreram o corredor, mas não vi nada além da escuridão e sombras dançantes. Apertei o ritmo, tentando manter a calma enquanto voltava para a sala de autópsia. De repente, ouvi um sussurro. Era uma voz baixa e rouca, indistinta, mas claramente dizendo algo. Parei abruptamente, tentando localizar a origem do som. O sussurro continuava, aumentando de volume, até se tornar um grito agudo. Corri para a sala de autópsia e tranquei a porta atrás de mim. Minha respiração estava pesada, e meu coração batia tão rápido que parecia prestes a sair do peito. Olhei em volta, tentando encontrar uma explicação racional para o que estava acontecendo. O necrotério, com suas paredes frias e instrumentos cirúrgicos, parecia estar se fechando sobre mim. Sentei-me em uma das cadeiras e tentei acalmar meus nervos. Peguei o telefone para ligar para o Dr. Júlio, mas a linha estava muda. O pânico começou a tomar conta de mim. Levantei-me novamente e decidi verificar as câmeras de segurança. Caminhei até a sala de monitoramento, que ficava ao lado da sala de autópsia. As telas mostravam os corredores vazios, exceto por uma. No monitor da gaveta onde o corpo do sem-teto estava armazenado, vi algo que me gelou até os ossos. A gaveta estava aberta, e o corpo não estava lá. Fechei os olhos e respirei fundo, tentando processar o que estava vendo. Quando abri os olhos novamente, a gaveta estava fechada. Pisquei várias vezes, tentando entender se era um truque da minha mente ou algo muito mais sinistro. Decidi verificar pessoalmente. Peguei um bisturi da mesa de instrumentos, sentindo a frieza do metal contra minha pele. Voltei ao corredor das gavetas com passos hesitantes, cada sombra parecia uma ameaça. Quando cheguei à gaveta, estava fechada, exatamente como no monitor. Abri-a lentamente, esperando o pior. O corpo estava lá, imóvel e frio. Senti uma onda de alívio, mas também uma confusão profunda. O que estava acontecendo? Teria sido uma alucinação? Fechei a gaveta novamente e me virei para sair. Nesse momento, senti uma mão fria agarrar meu tornozelo. Gritei e olhei para baixo, mas não havia nada. Meu coração disparou enquanto recuava, tropeçando e caindo no chão. A lanterna caiu de minha mão e rolou, iluminando o teto. Levantei-me rapidamente e corri de volta para a sala de autópsia, trancando a porta novamente. Sentei-me, tentando controlar minha respiração, o bisturi ainda firme em minha mão. Precisava sair dali, mas a tempestade tornava impossível qualquer tentativa de deixar o necrotério naquela noite. Então, ouvi novamente o arranhar, desta vez vindo da própria sala de autópsia. O som era insuportável, como unhas arranhando o metal.
Virei-me lentamente para a origem do som, os olhos arregalados de medo. Uma das mesas de autópsia estava se movendo, arranhando o chão de azulejos. Senti meu corpo congelar. A mesa começou a se erguer, como se algo estivesse tentando se levantar debaixo dela. Lentamente, um rosto apareceu por trás da mesa, um rosto que deveria estar morto e imóvel. Era o sem-teto, os olhos abertos e vidrados, mas seu corpo estava se movendo. Ele ergueu-se da mesa e começou a andar em minha direção. O medo tomou conta de mim, e eu não consegui me mover. Era como se meus pés estivessem colados ao chão. Ele continuava a se aproximar, os passos arrastados e os braços estendidos. Eu queria gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas estava paralisado. O homem, ou o que quer que ele fosse, parou a poucos centímetros de mim. Seus olhos estavam fixos nos meus, e vi um vazio profundo neles, uma ausência de vida que era mais aterrorizante do que a morte. Finalmente, consegui me mover. Levantei o bisturi, mas minha mão tremia tanto que não consegui segurá-lo firmemente. O sem-teto levantou uma mão fria e ossuda e tocou meu rosto. Senti um frio gelado se espalhar por todo o meu corpo, como se minha alma estivesse sendo sugada. Desmaiei. Quando acordei, estava no chão da sala de autópsia, a tempestade havia passado, e o sol estava nascendo. A sala estava em silêncio, exceto pelo som distante de sirenes. Levantei-me lentamente, ainda sentindo o frio daquele toque. Olhei em volta, esperando ver o sem-teto de pé ao meu lado, mas ele estava deitado na mesa de autópsia, exatamente onde deveria estar. Sua expressão era serena, como se estivesse em paz. Saí da sala de autópsia e fui direto para o escritório. Precisava registrar o que havia acontecido, mas como poderia explicar algo que desafia toda a lógica? Decidi escrever tudo em meu diário pessoal, um registro da noite mais aterrorizante da minha vida. Dias se passaram, e comecei a questionar minha sanidade. Será que tudo aquilo tinha sido um sonho, uma alucinação causada pela exaustão? Mas o toque gelado do sem-teto ainda estava vívido em minha memória, e eu sabia que algo inexplicável havia acontecido. Contei a história a alguns colegas de trabalho, mas todos me olharam com ceticismo, alguns até com piedade. A partir daquele dia, o necrotério nunca mais foi o mesmo para mim. Cada gaveta, cada sombra, cada som noturno me fazia lembrar daquela noite. Continuei meu trabalho, mas sempre com uma sensação de medo à espreita. Sabia que o necrotério guardava segredos que a ciência não podia explicar, e que eu havia encontrado algo além da compreensão humana. O que realmente aconteceu naquela noite? Será que o necrotério estava assombrado? Ou será que a própria morte tinha vindo me dar um aviso? Nunca saberei ao certo. Mas uma coisa é certa, o necrotério central nunca mais foi apenas um local de trabalho. Tornou-se um lugar onde os vivos e os mortos coexistem de uma maneira que nenhum de nós pode entender completamente. O tempo passou, e minha vida seguiu em frente. Mudei-me para outra cidade e comecei a trabalhar em um novo necrotério, tentando deixar o passado para trás. Mas as lembranças daquela noite nunca desapareceram completamente. Elas se escondem nas sombras, esperando o momento certo para reaparecer. Hoje, quando olho para trás, percebo que a experiência me mudou de maneiras que eu nunca poderia ter imaginado. Aprendi a aceitar que há coisas no mundo que a ciência não pode explicar, forças além da nossa compreensão que governam a linha tênue entre a vida e a morte. E assim, continuo meu trabalho, sempre vigilante, sempre ciente de que o desconhecido pode estar apenas a um passo de distância, esperando para se revelar quando menos esperamos. O necrotério é um lugar de mistério, um lugar onde os mortos descansam e os vivos enfrentam seus piores medos. E, enquanto continuo a trilhar esse caminho sombrio, lembro-me constantemente daquela noite, do toque gelado do sem-teto, e do que aprendi, que a morte é apenas o começo de algo muito maior e muito mais aterrorizante do que podemos imaginar. Trabalhar em um necrotério não é para os fracos. Isso eu aprendi rapidamente.
Meu nome é Dr. Henrique Luz, e a última coisa que eu esperava, quando assumi o cargo, era que as minhas noites de trabalho se tornariam um pesadelo incessante, repleto de gritos abafados e figuras sombrias. No entanto, a história que estou prestes a compartilhar não é sobre a ciência fria da morte, mas sobre os horrores que residem na interseção entre a vida e a morte, onde as gavetas do necrotério se tornam portas para o desconhecido. Meu primeiro turno foi uma combinação de estresse e curiosidade. A primeira vez que entrei no necrotério, o cheiro do formol e da morte era inconfundível, penetrante, mas eu estava determinado a enfrentar meus receios. As gavetas de metal que alinhavam as paredes eram como caixões verticais, cada uma armazenando uma história de vida e morte. Eu fazia um esforço consciente para não olhar para os números gravados nas gavetas. Eu sabia que cada número correspondia a um corpo e, com isso, a uma vida que havia chegado ao fim. À medida que o turno avançava, comecei a notar algo peculiar. Eu não conseguia identificar exatamente o que era, mas havia algo nas gavetas que parecia estranho. Como se houvesse uma presença invisível que se movia de um lado para o outro. Ao ouvir o som metálico das gavetas sendo abertas e fechadas, algo no fundo da minha mente começava a se agitar. A primeira noite foi relativamente tranquila, exceto por um sussurro distante que não conseguia identificar a origem. Era um som baixo, quase como uma conversa, mas quando eu tentava ouvir mais de perto, o som se dissipava. Como um médico forense, eu estava acostumado a enfrentar a morte e a frieza dos corpos, mas algo nesse lugar estava além da minha compreensão científica. Na segunda noite, o ambiente parecia mais carregado. Um frio inesperado tomou conta da sala, e as luzes fluorescentes acima de mim piscavam esporadicamente, criando uma atmosfera ainda mais sinistra. Eu estava revisando a lista dos corpos e organizando os registros quando comecei a ouvir um som claro e distinto de arranhões vindo de uma das gavetas. O som era quase como se alguém estivesse tentando sair de dentro da gaveta. Contei até 10, tentando me convencer de que era apenas uma ilusão causada pelo estresse. No entanto, o arranhar persistiu, mais forte e mais frenético. Quando abri a gaveta com a esperança de revelar uma explicação lógica, o que encontrei foi o corpo de uma mulher, com uma expressão serena congelada em seu rosto. Não havia sinais de violência ou qualquer coisa que explicasse o som que eu havia ouvido. Fechei a gaveta com uma sensação crescente de inquietação. À medida que os dias se transformavam em semanas, os fenômenos se tornaram mais intensos. As luzes piscavam cada vez mais, e os sons que antes eram sussurros agora se transformaram em gritos distantes e desesperados. Certa noite, após um turno particularmente extenuante, decidi fazer uma ronda completa pelo necrotério. As gavetas estavam silenciosas e inativas, mas, de repente, uma gaveta começou a se mover lentamente, como se estivesse sendo puxada por uma força invisível. Com o coração acelerado, abri a gaveta, mas novamente não havia nada além de um corpo inerte. Olhei para o relógio, já era quase meia-noite. A sensação de ser observado estava se tornando cada vez mais opressiva. Em determinado momento, o barulho de arranhões começou a vir de várias gavetas ao mesmo tempo, e uma sensação de pânico tomou conta de mim. Durante uma noite particularmente tensa, enquanto eu estava na sala de autópsias revisando os registros, ouvi um grito agudo e aterrorizante que parecia vir de dentro do necrotério. Era um grito de dor e desespero que parecia atravessar as paredes e penetrar na minha mente. Corri até o necrotério e encontrei as gavetas se movendo violentamente, como se estivessem tentando se abrir sozinhas. Meu instinto foi ligar para a polícia, mas quando eles chegaram, tudo parecia normal. As gavetas estavam novamente imóveis e o necrotério estava em total silêncio. Eles me olharam com ceticismo, mas eu sabia o que havia experimentado. Algo estava se manifestando, algo que desafiava todas as explicações racionais. Naquela noite, após o turno, decidi investigar sozinho. Com uma lanterna e um gravador em mãos, entrei no necrotério à meia-noite. As gavetas estavam em silêncio, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava prestes a acontecer. Coloquei o gravador em um canto e comecei a falar, pedindo a qualquer espírito ou força que estivesse presente para se manifestar. O silêncio que se seguiu foi opressivo. Eu estava prestes a desistir quando, de repente, ouvi um som, uma espécie de murmúrio que parecia vir de uma das gavetas. Aproximei-me com cuidado, e o murmúrio foi se transformando em uma voz clara e angustiada. Era uma voz feminina, e ela dizia: "Ajude-me."
A sensação de terror era quase insuportável. A voz parecia implorar por ajuda, e eu senti uma onda de empatia e medo ao mesmo tempo. Abri a gaveta com mãos trêmulas e encontrei o corpo de uma mulher, mas algo estava diferente. Seus olhos estavam abertos, e embora não houvesse vida neles, eu sentia como se estivesse sendo observada. O gravador estava capturando tudo. Quando revi a gravação, pude ouvir claramente a voz desesperada e o som de um arranhar que não tinha origem visível. Era como se os gritos dos corpos mortos estivessem se comunicando através das gavetas, tentando contar suas histórias de dor e desespero. A partir daquele momento, o necrotério se tornou um lugar de terror constante. Eu comecei a encontrar mensagens escritas com sangue nas paredes, mas nunca descobri como eram feitas. A atmosfera estava carregada com um sentimento de agonia e medo. A cada noite, eu enfrentava não apenas a morte, mas uma força obscura que parecia se alimentar do sofrimento das almas que ali estavam. Com o tempo, comecei a investigar a história do prédio. Descobri que o necrotério havia sido construído sobre um antigo cemitério, e muitos corpos nunca haviam sido devidamente identificados ou enterrados. As almas daqueles que haviam sido negligenciados estavam, aparentemente, condenadas a vagar, e o necrotério se tornará um portal para sua agonia interminável. Uma noite, enquanto revisava os registros, ouvi uma batida fraca na porta do necrotério. Ao abrir, não havia ninguém. No entanto, encontrei uma gaveta aberta, e dentro dela, uma carta escrita em uma caligrafia que parecia antiga. A carta falava sobre uma mulher que havia sido enterrada viva por engano, e seu desespero estava agora manifestando-se através das gavetas. Com o tempo, comecei a entender que a única maneira de aliviar o sofrimento era encontrar uma forma de dar paz a essas almas inquietas. Comecei a realizar rituais de exorcismo, tentando liberar as almas presas. Cada noite era uma batalha contra o medo e o desespero, mas eu estava determinado a oferecer um pouco de paz a essas almas atormentadas. Finalmente, uma noite, após muitos rituais e muito esforço, o necrotério pareceu finalmente acalmar. O silêncio voltou, e as vozes e gritos cessaram. No entanto, eu sabia que o que eu havia experimentado nunca poderia ser totalmente explicado ou compreendido. Saí do necrotério para nunca mais voltar, mas a memória das vozes e dos gritos sempre permanecerá comigo. A experiência me transformou, e eu aprendi que a linha entre a vida e a morte é muito mais tênue do que eu jamais poderia imaginar. E, às vezes, o verdadeiro terror não está na morte, mas no que vem depois, nas sombras que se escondem entre as gavetas do necrotério.